Boa tarde, pessoal. Boa tarde, turminha do sexto e do sétimo ano. Hoje, dia 3 de junho de 2020, a nossa aula vai ser sobre o tipo de gênero, que é o narrativo, e o gênero textual, romance. E aí, o que é que vocês sabem sobre o gênero romance? Bom, se você acha que o romance é uma história romântica, onde tem um casal, eles se envolvem, passam por alguns momentos difíceis, mas no final acabam tendo um final feliz, pois é, eu sinto muito informar, mas o romance não é uma história romântica, né? Eu vou explicar um pouco para vocês. O romance é uma história longa, complexa, aonde pode haver vários personagens. Você pode incluir vários personagens. E o assunto que é tratado dentro do romance, geralmente não é só assuntos amorosos, assunto de sentimento, amor, onde envolve apenas um casal. Pode ser histórias que envolvem diversos assuntos policiais, podem envolver terror, comédia, coisas que acabam dando enfoque à trama, que a trama é aquele conjunto de várias cenas, de vários fatos que aconteceram, que acabam se juntando, várias histórias e vários personagens acabam se juntando e tornando uma história só. Então, eu vou explicar um pouco para vocês como se dá esse gênero e vou citar também alguns, principalmente da atualidade, alguns romances e os elementos, né? Os elementos que constituem um romance. Existem 4 elementos no gênero romance. O primeiro, narrador. O narrador, ele pode ser tanto narrador personagem como narrador observador. O narrador personagem é aquele que, além dele narrar, além dele contar a história, ele também participa dela, né? Já o narrador personagem é aquele que narra a história, mas que ele não participa. Ele apenas observa de fora, né? Ele conta, mas ele vai observando de fora, como se ele fosse apenas um narrador contasse a história, mas que ele, em momento algum ele tenha se envolvido nos fatos, no decorrer da história, como tudo aconteceu. Ele não se envolve nos personagens nem nada. Narrador personagem, narrador observador. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, depois é só perguntar. O segundo elemento, pessoal, é os personagens. Então, o romance ele precisa ter personagem. Quantos você quiser. Vai depender também, como eu acabei de falar, o romance é uma história longa. Então, vai depender do total de páginas que você vai querer escrever. Eu posso fazer um romance com uma página só? Pode, mas o seu romance vai ser considerado curto. Geralmente, os romances que a gente conhece, alguns romances fazem parte da literatura brasileira, eles são um pouco longos. Mas existe aqueles também que dá para você ler em questão de minutos, que depois eu vou fazer a leitura de um deles para vocês. Bom, pessoal, dando continuação, nós já falamos sobre o primeiro elemento, que é o narrador. Ele pode ser tanto narrador personagem como narrador observador. Já falei também sobre os personagens, né? Os personagens, como eu acabei de falar, você pode ser quantos personagens você quiser. Só lembrando que é importante que vocês descrevam esses personagens. Tanto descrevam ele na forma física, como também psicológica. Por exemplo, você pode falar sobre... Você pode escolher um personagem que seja o principal. Um exemplo, Miguel é um personagem principal do romance. Então, eu vou descrever um pouco das características físicas de Miguel. Miguel é alto, é magro, tem a pele macia, a pele de um pêssego, tem o nariz fino, tem um olhar encantador, aquele olhar, você pode descrever a cor dos olhos dele também, a cor do cabelo. Você vai como posso dizer? Você vai falar sobre as características desse personagem. Por quê? Porque é uma forma das pessoas entender melhor.
entender melhor como é esse personagem, como foi que ele entrou nessa história e por que que ele se tornou o personagem principal. Você pode falar também, pessoal, sobre as características psicológicas. Como é ele? Demonstra ser uma pessoa perturbadora, uma pessoa amorosa, ou ele é um pouco misterioso, ou ele às vezes se contradiz no que ele fala. Às vezes ele conta algo e ao mesmo tempo ele acaba se contradizendo, não é mais aquilo que ele falou primeiro. Então, você pode causar um pouco de mistério nesse personagem. E os demais, você pode também descrever os demais. Necessariamente, você não precisa falar de todas as características dos outros personagens, porque aí vai ficar uma sequência de características dos personagens muito próxima, né? Então, vai ser difícil o leitor, a pessoa que for ler o seu texto, ela conseguir focar realmente nos fatos. Então, eu aconselho que vocês apenas descrevam as características físicas e psicológicas dos personagens que vocês vão considerar os principais da história. Pronto, primeiro elemento, narrador, segundo elemento, personagem, terceiro elemento, enredo. Que é o enredo? O enredo é todo o decorrer da história, vai falar os fatos que aconteceram, até você chegar no fato principal. Qual é o fato principal? Bom, aí quem vai determinar é você. Durante o enredo, você vai falar sobre os fatos, sobre o que aconteceu, desde o começo até o fim, né? Quem era Miguel, com quem ele conheceu, que aventuras ele viveu. Só lembrando, como já havia falado, o romance ele não vai ser só questão amorosa, relacionamentos, essas coisas. Você pode falar de drama, de terror ou de viagens que ele fez. Se você quiser colocar, também pode incluir histórias verdadeiras. Você pode contar só uma história verdadeira, que realmente aconteceu, ou senão você pode fazer, você pode misturar. Você pode colocar metade da história verdadeira, e a outra metade, uma história imaginária que você acabou inventando só para complementar a sua história. Que faça com que o leitor ele acabe sendo convencido pela história que você está contando. O quarto elemento é o tempo. O tempo, ele pode ser tanto cronológico como também psicológico. O tempo cronológico é aquele quando ele vai dar indícios de quando as coisas, de quando a história, os fatos realmente aconteceram. Foram dias, foram semanas, meses, anos, século. Ele vai dar indício, né, de quando aconteceu. Aí vai ser o tempo cronológico que vai ficar evidente na história. O tempo psicológico é aquele que ele é individual. Então, você pode colocar em algum momento, algum dos personagens pode manifestar um pensamento ou alguma coisa que aconteceu na vida deles e eles fazem tipo um fluxo de consciência, né? Eles lembrar de algo e acabar relatando, porque aí não tem como você saber quando realmente aconteceu, não tem como você saber o tempo exato, né? É só um fluxo de consciência que está num tempo, que é um tempo psicológico, que é individual, que somente determinado personagem possa vir sentir aquele minuto. Então pode ser que seja minutos, né? Tenha sido de alguns minutos, de alguns segundos, e não tem como determinar.